Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez, estamos na nossa quarta aula e nessa quarta aula a gente vai fechar falando de arranjo simples e de combinação simples, beleza? Bom, a primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte, você vai pegar a prova lá do seu concurso, do seu vestibular e aí você viu uma questão de análise combinatória. A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai fazer uma análise para saber se a ordem interfere no problema. Eu vou te mostrar como que isso funciona, tá? E aí, a primeira coisa que você vai colocar aí é o seguinte: se a ordem interfere no seu problema, você vai ter um caso de arranjo simples. Então, vou colocar assim para você, ó. A ordem, já você vai entender melhor. Só anota. A ordem interfere, a ordem interfere no problema. Beleza? Muito bem. Vou dar um exemplo por cima aqui e depois a gente vai fazer. Se você vai ao banco, abre uma conta e aí você gera uma senha. Beleza? Uma senha. Aí vamos supor que a sua senha é 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza. Aí você foi embora para sua casa, abriu sua conta, fez sua senha, tá tudo certo. E aí naquele mesmo dia, vai uma segunda pessoa no mesmo banco e abre a sua conta e vai gerar a sua senha. E a senha dele é 1, 2, 3, 5 e 4. Eu vou colocar aqui, só para você acompanhar comigo, depois eu apago. A sua senha é essa aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. E a da outra pessoa é 1, 2, 3, 5 e 4. Aqui no final, vocês mudaram os dois últimos números. A partir do momento que você mudou a ordem interferiu no meu problema. Porque a partir do momento que você mudou a ordem, você gerou uma nova senha. Então, se você tem uma questão onde a ordem interfere no problema, como foi o caso aqui, você vai ter uma questão falando de arranjo simples. Só que a notícia boa é o seguinte, toda vez que você tiver em mãos uma questão que fala de arranjo, você usa permutação. Você não vai precisar usar fórmula, o que é muito melhor, entendeu? Mas eu vou colocar aqui para você a fórmula para você saber que existe. Você vai ter aqui, um arranjo de n elementos tomados P a P. Isso nada mais é que n fatorial dividido por n menos P fatorial, onde esse n é maior ou igual a P. Esse exemplo aqui que eu peguei foi só para ilustrar essa ideia da ordem. Então, você pegou uma questão, leia, interprete o problema. A gente já vai fazer isso. E aí você percebe, a ordem interferiu no meu problema. Eu fiz aqui um exemplo, então é arranjo. Pense como arranjo. Agora, olha o detalhe, combinação simples. Se a ordem não interferir no problema, aí é combinação simples. Então, vou colocar assim, a ordem não interfere no problema. Então, lê o problema. Eu percebi que a ordem não interfere no problema. Na hora você vai lembrar, é combinação simples. E no caso da combinação, você vai ter que utilizar a fórmula, na maioria das vezes. Então, essa fórmula aqui é importante você saber, que é n fatorial dividido por p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Com n maior ou igual a P também. Vamos pegar um exemplo. Você está numa sala de aula e a sua sala vai formar um time de vôlei.
para disputar uma interclasse. Aí, vamos supor que o seu time seja formado pelo João, pela Paula, pela Laura, pelo Carlos e pelo Lucas. Beleza? Esse é o time. Aí, se o professor mudar a ordem do time, se ele colocar assim, ó, Paula primeiro, depois o Lucas, depois o Carlos, depois o João e depois a Laura. Ele mudou a ordem dos 5 alunos. Eu te pergunto, mudou o time? Não mudou o time. Então você percebe aqui claramente que a ordem não interfere no problema. Se a ordem não interfere no problema, você está trabalhando com combinação simples. Aí você tem que usar essa fórmula aqui. Do arranjo, a ordem interfere no problema? É arranjo. Aí você vai perceber que você não vai precisar usar a fórmula. Você vai usar o que você sabe até agora de permutação. Aí o que acontece? O que você tem que fazer? Você vai pegar a sua prova. A primeira coisa, antes de qualquer coisa, viu uma questão de análise combinatória, ou mais de uma questão, acontece. Analise dessa forma. É assim que você vai pensar. Beleza? Então, na hora de praticar aí na lista, é isso que você vai fazer. Então, vamos pegar aqui o nosso primeiro exemplo. Eu coloquei assim, ó. Com 8 qualidades de frutas, então nós vamos ter 8 frutas em mãos. Quantas saladas diferentes podem ser feitas usando 4? Nós temos 8 frutas, 8. Nós temos 8. Nós vamos escolher 4. Vamos pegar um exemplo? Primeira coisa que a gente tem que fazer é, será que a ordem interfere no problema? É a primeira análise. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou colocar banana, certo? Eu vou colocar maçã. Eu vou colocar manga e eu vou colocar laranja. Beleza. Eu peguei uma bacia, eu coloquei banana primeiro, depois maçã, depois manga, depois laranja. Aí eu falo assim, não, eu vou mudar a ordem, vou mudar. Eu vou colocar primeiro maçã, depois eu vou colocar a manga, depois eu vou colocar a laranja e só depois que eu vou colocar a banana. Aí eu vou te perguntar aí, ó. Eu mudei a ordem das frutas. Eu te pergunto, mudou a minha salada? Não mudou. Então, você está percebendo que a ordem não interfere no meu problema. A ordem não interfere. Se a ordem não interfere, então eu tenho um problema de combinação simples. Entendeu? Então você vai fazer essa análise sempre. Se é um problema de combinação, deixa eu mudar a cor aqui, coloca a fórmula. Assim você vai guardando ela, ó. Combinação de n elementos tomados PAP, isso é n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Aí você fala assim, mas quem é n e quem é p? N, tá vendo aqui o 8 e o 4? N é sempre o maior valor. E o P é o menor, entre os dois que vão ter lá. Detalhe, o P é a pergunta. Pensa assim que você não vai esquecer. Então, se eu substituir aqui, ó, nós vamos ter uma combinação de 8 elementos tomados 4 a 4. Então, jogando lá vai ficar 8 fatorial sobre 4 fatorial, que multiplica 8 menos 4. Você pode fazer direto, não tem problema.
Então, isso aqui vai ficar 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 fatorial. E agora você já sabe, você vai pegar o maior e vai desenvolvê-lo até chegar no mais próximo, que é o 4. Então, vai ficar assim, ó, 8 vezes 7, 6, 5, 4. Eu vou parar no 4, coloca fatorial, sobre. Esse 4 aqui eu vou desenvolver, ó, 4, 3, 2, 1, porque ele sobra e não pode, então você vai ter que desenvolver ele de todo jeito. Vezes o outro 4 que a gente vai cortar. Então, deixa eu mudar minha cor aqui. Eu vou cortar esse 4 com esse 4. Tá vendo aqui, ó, 3 vezes 2 não é 6? Então, eu vou cortar com esse 6 aqui, ó. E o 4 eu vou cortar com 8, vai sobrar 2. Então, de tudo isso aí, o que sobrou? Sobrou 2 vezes o 7 vezes o 5. O resto tudo ficou 1. E aí, 5 vezes 7, 35 vezes 2, 70. Ou seja, eu consigo formar 70 saladas de frutas diferentes. Professor, mas como que muda a salada se a ordem não muda? Por exemplo, não quero banana mais. Eu quero, sei lá, ameixa. Vamos supor que no lugar da banana você coloca ameixa. Então, você mudou a salada de fruta. Mas se você mudar a ordem, continua sendo a mesma salada. Beleza? Nem lembro se a ameixa é com CH, acho que é com X mesmo. Mas deixa aí. Fechou? Então é isso. Pronto. Vamos fazer mais uma questão. Vamos lá. Agora uma questão um pouco mais robusta. A questão vai falar assim, ó. Em um grupo de 60 mulheres e 40 homens, existem exatamente 25 mulheres e 12 homens que tocam algum instrumento. De quantas maneiras podemos formar uma dupla de um homem e uma mulher? Esse E aqui, ó, é multiplicação, já guarde isso aí. De modo que pelo menos, então, pelo menos uma das pessoas da dupla toque algum instrumento. Nossa, professor, como é que eu vou pensar? Primeira coisa, vamos por partes. Nós temos aqui 60 mulheres. Dessas 60 mulheres, nós temos 25 que tocam instrumento e o restante, 35, que não tocam instrumentos. Nós temos um total de 40 homens e dos 40 nós temos 12 homens que tocam algum instrumento e que sobram, vai dar 28 e 28 que não tocam instrumento. E aí, o que acontece? Ele quer que você forme uma dupla. Nessa dupla tem que ser um homem e uma mulher, obrigatoriamente. Por isso que é vezes. Então aqui tem que ser um homem e uma mulher, tá? E que ele fala assim, ó, vou até mudar a ordem, a cor aqui para você me acompanhar. E o que acontece? Essa dupla, pelo menos uma das pessoas tem que tocar algum instrumento. Eu não posso formar uma dupla onde tenha um homem e uma mulher e nenhum deles toca um instrumento. Não posso. Então, eu tenho 3 situações. Como assim, professor? 3 situações. Ó, uma dupla vai ser o homem que toca instrumento, certo? E a mulher que não toca, é uma dupla. A outra dupla, o homem que não toca instrumento, mas a mulher toca. E a outra dupla, o homem toca instrumento e a mulher também toca instrumento. Porque como ele fala, pelo menos um tem que tocar, pode acontecer dos dois tocarem, sem nenhum problema.
Beleza? Então vamos lá. A questão é, será que é um problema de combinação ou será que é um problema de arranjo? Pensa comigo. Vamos supor que uma dupla seja João e Maria. É uma dupla. Essa dupla, se você falar Maria e João, mudei a ordem. Mudou a dupla? Não muda a dupla. Então, a partir do momento que eu mudei a ordem, continua sendo a mesma dupla. Então, a ordem não interfere. É um problema de combinação. Interessante. E aí, o que acontece? Como que nós vamos pensar no problema, então? Você vai fazer assim, ó, comigo. Vamos lá. Ó. Para eu escolher o homem que toca, eu vou ter uma combinação. Quantos homens que tocam? 12. Uma combinação de 12 elementos tomados um a um. Porque como a gente tem que escolher só um, o P vale 1. Vezes uma combinação, mulheres que não tocam, são 35. Uma combinação de 35 mulheres para escolher uma que não toca. Pronto. No próximo, aqui embaixo, a próxima dupla, eu vou ter uma combinação de homens que não tocam, 28. De 28 homens para escolher um que não toca, vezes uma combinação de mulheres que tocam. Nós temos 25. De 25 mulheres para escolher uma. Beleza. Já nós vamos fazer essa conta. E aí, aqui embaixo eu tenho uma combinação de homens que tocam, são 12. De 12 homens para escolher um que toca, vezes uma combinação, mulheres que tocam, 25. De 25 mulheres para escolher uma. Pronto. Confesso, é uma questão mais detalhada, mais complexa, mas você precisa trabalhar todos os níveis, não adianta. Dica importante. Toda vez que você aplicar, pegar o roxo aqui, ó, toda vez que você aplicar uma combinação e o valor do P for 1, igual aqui, ó, em todos os casos que aconteceu, o valor final é o próprio valor do N, ou seja, essa combinação de 12 elementos tomados um a um vale 12, vezes essa aqui, ó, a combinação de 35 tomados um a um vale 35. Ah, professor, então toda vez que for 1, eu não preciso usar a fórmula? Não precisa. Você pega o valor de N. Ah, eu duvido. Aplica a fórmula aí. Você vai fazer um monte de conta e vai perceber que vai dar 12, vai perceber que vai dar 35. Percebeu? Então a gente tem que fazer essa conta aqui, ó. Vou fazer ela no canto, aí você não vai errar a conta. 35 vezes 12. 2 vezes 5 é 10, vai 1, 6, 7, 5, 3, 0, 12, vai 1, 4. Então aqui vai dar 420 duplas distintas, que a gente consegue achar nesse primeiro momento ali. Percebeu? Então ali, ó. Aquela primeira dupla é o seguinte: nós escolhemos um homem que toca e uma mulher que não toca. Dá para formar 420 duplas. Agora embaixo, ó, essa combinação de 28 elementos tomados um a um, o valor final então aqui é 28, porque ali é 1, vezes. Essa combinação de 25 tomado um a um, o valor final é 25. Percebeu? Então nós temos que fazer essa conta. Vou fazer aqui, ó. 28 vezes 25, 5 vezes 8 é 40, vão 4, 10, 11, 12, 13, 14, 16 vai 1, 4, 5, 0, 10 vai 1, 7, 700. Então aqui, ó, 700 duplas a gente consegue formar. Deixa eu apagar aqui para sobrar espaço. Então o que acontece? A segunda dupla que nós estamos escolhendo é o seguinte: tem que ser um homem que não toca e agora a mulher que toca.
Sendo assim, a gente consegue formar 700 duplas. E a última é que um homem toca e a mulher toca. Então aqui, ó, essa combinação de 12 elementos tomados um a um, então aqui é 12 vezes, e essa combinação de 25 tomado um a um, aqui é 25. Então nós vamos fazer essa conta. 25 vezes 12, 10, vai 1, 4, 5, 5, 2, 0, 10, vai 1, 300. Então nós conseguimos formar 300 duplas. Então o que que acontece? Duplas onde o homem toca e a mulher toca, a gente consegue formar 300 duplas. Então, diante do que o problema pede, ele te dá uma quantidade de mulheres, uma quantidade de homens, e ele pergunta quantas duplas você pode formar, onde pelo menos um deles toca um instrumento. Então você vai somar. Eu vou até fazer aqui, ó. Você vai pegar 420, opa, pus 400 ali, borracha. Você vai pegar aí, ó, 420 mais 700 mais 300. Então, aqui vai dar 1.000, então vai dar 1.420 duplas. Então, diante do problema, é isso. Percebeu? Mas não esqueça, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar se a ordem interfere ou não interfere no seu problema. Então, gente, passei para você aqui, nessas 4 aulas, o grosso que você precisa saber. Você faz qualquer prova agora, sem nenhum problema. Agora, essa matéria aqui, você viu que não é fácil. O que você tem que fazer agora? Para começar, resolver todas as questões que eu coloquei nas listas para você aí. Resolve, vai para cima, sem medo e nem piedade, sem dó. Manda, tira dúvida, manda comentário, entendeu? Me chama lá no meu Instagram que eu te ajudo, tá? @mentorlucasdias. E a ideia agora é com você. Vai para cima com força total que vai dar certo. Fechou? É uma matéria complexa para todo mundo que vai estudar ela. Não é só para você não, relaxa. Beleza, gente? Então, no mais, fico por aqui e até a próxima. Valeu!